Olá, meu nome é José Paulo de Oliveira Neto e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o desenvolvimento de materiais para dispositivo de armazenamento de energia. Essa foi minha pesquisa de iniciação em tecnologia. Essa pesquisa foi realizada juntamente com a empresa Lactec dos anos de 2020 e 2021 e eu sou aluno de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Bom, antes de começar a pesquisa, eu quero trazer a discussão de supercapacitores como dispositivos de interesse. Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias no mercado vem trazendo necessidade de novos dispositivos para armazenamento de energia. E isso por causa de carros elétricos, celulares e todas as novas tecnologias que estão sendo aparecendo. E isso traz um desafio atual em relação à otimização de densidade de potência e densidade de energia. O que significa? A gente pode analisar um diagrama de Ragone que baterias têm um bom desempenho em densidade de energia, ou seja, conseguem armazenar grande quantidade de energia em sua massa, enquanto capacitores têm bom desempenho em densidade de potência, ou seja, ele consegue liberar grande quantidade de energia em um pequeno espaço de tempo. Então, supercapacitores entram como dispositivo de interesse por ter essas características intermediárias entre baterias e capacitores. Sendo assim, eles conseguem ter bons desempenhos tanto em densidade de energia, para armazenar energia, quanto em densidade de potência, para liberação de grandes cargas em curtos espaços de tempo. Isso torna eles interessantes pela sua volatilidade em diferentes dispositivos. Bom, e o que consiste o supercapacitor? Basicamente consiste em uma alta área superficial para adesão de carga. Diferente do capacitor comum, onde teriam só apenas duas placas paralelas, planas, para adesão de carga para a corrente capacitiva, o supercapacitor tem essas placas paralelas como não mais placas, e sim regiões com grandes superfícies de área superficial, com grandes superfícies para adesão de carga, e assim vai gerar suas peculiaridades em relação a capacitores e baterias, por exemplo. Pensando nessa grande área superficial para adesão de cargas, a ideia da pesquisa foi realizar a deposição de nanotubos de polipirrol em fios de carbono, uma vez que, quando esses nanotubos de polipirrol fossem aderidos à superfície do fio de carbono, aumentariam a área superficial desse eletrodo, com boas características de adesão de carga devido às propriedades condutoras do polipirrol. Então você aumentaria a área superficial do eletrodo e criaria regiões propícias à deposição de carga, o que, para supercapacitores, é muito interessante, é o foco, é o objetivo. Para realizar isso, foi utilizado os reagentes de água ultrapura, pirrol 50 mmol por litro, alaranjado de metila, nitrato de potássio, ácido nítrico, solução de etanol e sulfato de sódio. Os materiais utilizados foram um potenciostato Autolab, PGS TAT 204, foi utilizado eletrodo de referência à base de cloreto de prata e prata, né? Contra-eletrodos de rede platina, emaranhados de fio de carbono onde foi realizada a deposição e vidrarias padrões de laboratório, como beckers, pipetas, provetas e etc. Bom, o processo de deposição e produção dos nanotubos de polipirrol consistiu na produção de uma solução, que aqui nesse esquema está chamado de S1 na tela, como podem ver, onde esse S1 continha laranjado de metila e nitrato de potássio em água ultrapura com concentração de 5 mmol e 8 mmol por litro, respectivamente. Para cada litro dessa solução foi utilizado 100 mmol de pirrol, certo? Foi feito um banho de ultrassom durante 5 minutos e foi controlado o pH dessa solução com ácido nítrico para pH 2, com concentração de ácido nítrico de 1 mol por litro. Essa solução passa para a cubeta eletroquímica, onde vai ser realizada a eletrodeposição nos fios de carbono com um potencial de 0,8 volts durante 10 minutos. Por fim, realiza-se uma lavagem com a solução de etanol e uma secagem de 75 graus durante 30 minutos. Também foi realizado métodos de análise eletroquímicas antes e depois da deposição, para analisar a mudança das propriedades eletroquímicas e analisar ganhos em características de supercapacitor nos eletrodos. A voltametria cíclica foi realizada com velocidade de varredura de 10 a 100 mV por segundo, com um passo de 2% da velocidade, ou seja, para 100 mV por segundo o passo era de 2 mV, uma janela de potencial de menos 0,8 volts até 0,5 volts, com um eletrólito de sulfato de sódio a meio mol por litro, e o equipamento utilizado foi o Gamma-Ray Reference 3000 como potenciostato. Para impedância, utilizado o mesmo equipamento, com uma faixa de frequência de 10.000 Hz a 0,1 Hz e um sinal senoidal de 10 mV. Bom, para resultados de deposição, nós podemos ver a mudança de coloração do eletrodo, onde foi realizada a deposição, o eletrodo se tornou mais escuro,
E, como a gente pode ver na imagem, e também podemos discutir um pouco aqui sobre a gente não ter conhecimento da área do emaranhado de fios de carbono e tentar realizar uma padronização dessa deposição por massa e tempo. Mas mesmo assim, um desafio muito interessante para um futuro dessa pesquisa, por exemplo, é a determinação dessa área, desse emaranhado de fios, porque quanto maior a área, maior a deposição de polipirrol. Para os resultados das análises eletroquímicas, nós temos que a voltametria cíclica pós-deposição teve um grande aumento na área de voltanograma para todas as velocidades varredoras, o que indica grande aderência de carga pós a deposição, grandes regiões propícias para aderência de carga. E nas impedâncias, nós podemos analisar uma diferença na grandeza do eixo X no final do semicírculo, o que indica que pós-deposição a grandeza é menor, uma melhor transferência de carga do eletrodo para o eletrólito. Essas foram referências utilizadas e agradeço muito a atenção.